o que eu já me encantei? Ele é um cara de fé, ali na imagem e tal. E isso já mostra que ele é um cara, vamos dizer assim, o que ele tá pedindo aqui em algum momento que parece ser um ambiente esportivo é que ele tem essa questão esportiva, de querer vencer. Sim. Isso já é um passo legal. Porque não basta ter só o dinheiro não, gente, no futebol. A gente vê aí o John Textor. Você tem que se envolver também, você tem que querer esportivamente também. Fala mais sobre esse grego aí, Lucas Pedrosa, por favor. Ele é muito envolvido com todos os clubes que ele é dono. Ele é dono do Nottingham Forest na Inglaterra, que hoje é o 6º colocado da Premier League. Ele conseguiu fazer o Nottingham Forest voltar à Premier League depois de mais de 10 temporadas. E ele conseguiu hoje colocar o Nottingham Forest como um dos times que estão disputando ali na parte de cima. Ele é campeão da Conference League. Pela primeira vez um time grego consegue ganhar um campeonato europeu. E ele, nesse momento, também é 7 vezes campeão do campeonato grego quando ele chega em 2010 no Olympiacos. Ele comprou o Rio Ave ano passado, então os investimentos estão começando. E ele, de fato, injeta dinheiro. E como você falou, Ele é Fernanda, sozinho também, igual o John? não é que ele seja sozinho. O Edu Gaspar, por exemplo, ele contratou o Edu Gaspar, que era do Não, eu Arsenal. digo, ele é dono único. Ele é dono único. Sim. Ele é dono único. Eu já gosto disso também. Ele é um cara que, naquele momento ali, ele vive o futebol. Ele sempre gostou de futebol, desde que ele era criança. Então, é um cara que tem, de fato, interesse. Tem outros times, outros grupos também interessados. Tem um grupo italiano interessado na compra da SAF do Vasco da Gama, que também assinou aquele documento, o NDA que eu falei. E tem outra empresa americana também que assinou o NDA. E hoje o Vasco da Gama vive uma situação de tem vários interessados e está conversando. Como eu já falei aqui, o Evangelos Marinakis, por exemplo, já indicou um escritório no Brasil para poder fazer essa ponte com o Vasco da Gama. O Vasco está envolvendo a ICAP, que é a empresa que hoje detém as ações da 777, explicando novamente, rapidamente para o torcedor do Vasco. Hoje, como é que são divididos os 100% da SAF do Vasco da Gama? 30% do CRVG, ou seja, o associativo, 31% da ICAP, adquirido da 777, e 39% está em arbitragem na FGV. O que significa isso? São os 39% que a 777 não fez o aporte para poder comprar. Então, ela ainda pertence ao CRVG, só que está em arbitragem com a FGV, que nesse momento o Vasco alega que vai conseguir ter esses 39% de volta, porque a 777 não cumpriu o contrato. O Vasco vai conseguir de volta. volta. Vai conseguir. O presidente então ele Pedrinho vai ter 69%. Vai ter 70%. 69%, 31%. Só que o fato é, a venda do Vasco da Gama deve acontecer novamente nos moldes de 70%. Isso que eu ia perguntar. Inicialmente, isso não está definido, tá? Mas é porque a associação acredita que ter os 30% ainda é importante justamente para você se proteger em algum tipo de caso, como aconteceu da 777. Mas o fato é esse, tem esses interesses, não tem nenhuma negociação concreta ainda de proposta na mesa, mas sim, ele mesmo já disse até a Sky Sports que quer comprar o Vasco da Gama, e o Edu Gaspar é um cara muito, mas muito importante nesse processo, por ser um grande dirigente aí do futebol mundial e que hoje trabalha para o grego. Mineiro. Mas enfim, seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar agora de treinador, tá? Situação do técnico Luiz Castro. Como vocês já devem saber, 2 clubes brasileiros fizeram propostas para contar com o Luiz Castro e com toda a sua comissão técnica para a temporada do ano que vem. Um deles, o Vasco, o outro, o Santos. Porém, o Santos tinha dado um tempo limite para o Luiz Castro dar uma resposta, né? Dar ali uma resposta, né, para o Santos se iria aceitar ou não a proposta do Clube Santista. E esse tempo limite que o Santos deu era ontem à noite. E aí, o que aconteceu? O Luiz Castro não respondeu ao Santos. Não quer dizer que ele falou que não vai comandar o Santos, mas ele não respondeu. E aí, lá em São Paulo, lá em Santos, a mídia, a imprensa já começa a dar aí como a situação tendo azedado, né? Parece que o Luiz Castro não teria ficado contente ou não teria, de repente, visto, né, o Santos com os bons olhos, né? E talvez realmente possa estar vindo para o Vasco. Tanto é que já começou ontem lá em Santos a aparecer nomes de outros treinadores que poderiam já entrar aí nessa linha de negociação do Santos para o ano que vem. Então a notícia é positiva. Pode ser que hoje o Luiz Castro volte atrás e tente conversar com o Santos, tente aceitar a proposta do Santos? Pode ser, tá? Mas eu acho que se fosse para aceitar, teria aceitado até ontem à noite, né? Seria mais inteligente, mais viável por parte do treinador. E aí o que acontece? Eu acho que agora as portas ficam um pouco mais abertas para o Vasco, né? O Vasco fez uma proposta, eu acho que essa possível classificação do Vasco para a Sul-Americana e esse possível novo investidor que o Vasco aí deve ter já no começo de 2025 devem estar atraindo o olhar do Luiz Castro. Acho que o Luiz Castro deve estar vendo essa movimentação
da venda da SAF do Vasco e essa possível classificação para a Sul-Americana com ótimos olhos. Então eu acho, apenas um achismo, não é notícia, mas eu acho que o Luiz Castro deve provavelmente seguir essas conversas com o Vasco e talvez essa semana a gente possa ter aí o anúncio, né, do novo técnico do Vasco. Eu vou falar para vocês, não é o meu preferido é o Renato Gaúcho, mas eu vejo com ótimos olhos o Luiz Castro, um treinador inteligente, moderno, um cara muito estudioso, já trabalhou em grandes equipes no futebol português, comandou o Porto, já trabalhou nas duas maiores equipes lá do futebol do mundo árabe, Al Nassr e Al Ittihad, inclusive o último time dele agora foi o time do Cristiano Ronaldo, ele comandou o Cristiano Ronaldo e comandou o Botafogo, já conhece o futebol brasileiro, então tem já essa experiência, essa maturidade e realmente poderia ser aí o nome certo para fazer essa reestruturação do futebol do Vasco a partir de 2025. Então fiquem ligados que talvez ainda hoje temos novidades aí sobre o treinador Luiz Castro aí comandando o Vasco, caso ele venha aceitar a proposta vascaína. Falando agora de contratações, ontem pintaram dois nomes, né? Dois possíveis reforços do Vasco para a temporada do ano que vem. Primeiro deles, um goleiro que teria sido oferecido ao Vasco, um goleiro argentino chamado Luiz Ingolotti, né? Um goleiro ali que, enfim, chegaria por empréstimo com uma opção de compra, mas foi oferecido, tá? Não um jogador que tem aí certeza que vai vir pro Vasco, tem 24 anos de idade, o atleta vai ficar livre no mercado agora para a próxima temporada, então poderia ser um jogador interessante aí para ser o reserva do Léo Jardim, lembrando que o Kehler vai sair do Vasco, ele vai voltar para o Internacional, e aí, né, o goleiro reserva hoje é um menino muito jovem, né, de 18 anos apenas, que é o Felipe Gabriel. Então o Vasco talvez fazendo uma movimentação para trazer um goleiro ali, né, para ser a sombra do Léo Jardim para a temporada do ano que vem. E o outro nome que também pintou aí em vários veículos de informação, né, muita gente aí trouxe a possibilidade do Vasco estar interessado no atacante Canóbio, Agustin Canóbio, do Atlético Paranaense, né, um jogador que me agrada muito, um jogador que luta o jogo inteiro, um jogador que sabe fazer gol, um jogador que tem muita disposição. Eu acho que a torcida do Vasco adoraria ver um jogador com essas características sendo ali o comandante de ataque do Vasco, mas para isso o Verratti teria que sair, né? Eu acho que não dá para você ter um Canóbio e um Verratti no mesmo time, até porque você teria que gastar muito dinheiro. O fato é, o Vasco tem um problema. As duas diretorias hoje vivem em clima de guerra, depois daquela confusão que houve lá, né, com segurança, o Betinho. Parece que o Mário Petralha, que é o presidente do Atlético Paranaense, não está em bons termos com a diretoria vascaína, né, e isso poderia dificultar e muito essa negociação do Canóbio com o Vasco ou de qualquer outro jogador com o Vasco da Gama. Mas futebol é aquilo, né? Botou dinheiro na mesa, irmão. Empresário às vezes força a saída do jogador. E como eu falei, para mim, Canóbio seria uma ótima opção para o ataque do Vasco aí na próxima temporada. É isso aí, família vascaína, tudo bem com vocês? Hoje é dia de guerra, hoje é dia de ver o Vasco da Gama partindo para cima do Atlético Mineiro, completamente, né, abalado por ter perdido as duas finais, tanto da Copa do Brasil tanto da Libertadores. Então hoje é o dia para o Vasco aproveitar essa má fase do Atlético e conseguir, né, junto com o seu torcedor, São Januário hoje vai estar lotado. Hoje o Rio de Janeiro está um climinha chuvoso, mas eu estou muito confiante de que o nosso Gigante da Colina consiga, né, arrancar essa vitória do Atlético Mineiro, porque assim, o time mineiro está completamente abalado. Hoje é o dia do Vasco entrar em campo e conseguir a vitória. Só a vitória interessa. Vocês concordam? O que vocês acham? Vamos torcer para que o Pedrinho consiga, né, colocar a melhor equipe, a melhor escalação e que os jogadores que ele escalar, né, possa dar o seu melhor dentro de campo. E agora falando sobre o Mercadão da Bola, vocês estão vendo esse carinha aí? É Agustin Canóbio, do Atlético Paranaense. Está na mira do Vasco da Gama para a próxima temporada. O Vasco, empresários, né, até mesmo esse possível grego que pode comprar o Vasco, pode entrar nessa negociação e trazer esse uruguaio para o Vasco da Gama. É um cara que eu aprovo e aprovo muito. Ele pode jogar ao lado do Verratti, até porque o Verratti é centroavante e ele é aquele atacante mais móvel, né, se movimenta muito. Então assim, é um jogador muito interessante. Gostaria muito de vê-lo aqui no Vasco da Gama e quero saber de vocês, família vascaína, vocês aprovam essa contratação? O Vasco contratando esse jogador seria o primeiro reforço para a temporada 2025. Vamos aguardar agora os próximos capítulos. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima.